Bom dia a todos. Estamos começando agora neste momento o nosso trabalho do programa Encontro com a Família, ou mais especificamente CPZ 837. Você pode procurar no YouTube e você vai encontrar o nosso canal e ver aquilo que a gente tem aprendido para expressar para a sociedade brasileira e até mesmo alguns internacionais, que nos assiste em todo o mundo. Hoje nós temos uma pauta muito interessante para falar, que é inclusive sobre a gestão brasileira, a administração dos bens públicos brasileiros. Nós tivemos aí a eleição do Bolsonaro, o nosso presidente, né? Infelizmente, para alguns aí vai ter que engolir, né? Porque alguns que não acreditavam que Bolsonaro, inclusive eu não acreditava que Bolsonaro seria eleito, né? Eu não acreditava. Porque dentro das possibilidades, não. Mas em Deus, sim, tá? Até porque eu era envolvido, assim, mais nas coisas evangélicas, né? Não era muito envolvido nesse negócio de política, eu já larguei a política, tinha largado a política já há muitos anos, então não estava muito, assim, cuidando mais da minha vida e tal, particular. Então eu não estava diretamente envolvido na política. E depois eu comecei assistindo os debates, assistindo o povo falando na rua, vendo pela internet, alguns comentários, e aí fui me interagindo com a situação e cheguei a um denominador comum que Bolsonaro poderia ser eleito. Aí você pode me perguntar assim, mas como, apresentador? Quando eu vi ele falando muito de Deus e dando toda a honra e glória a Deus Todo-Poderoso, eu pude entender que ele tinha o maior recurso que todos os partidos do mundo têm. Tá? Porque a partir do momento que o homem começa a confiar em Deus e falar em Deus, mesmo que ele não seja crente, a vida dele começa a ser transformada de uma hora para outra. E foi isso justamente que aconteceu com o presidente Bolsonaro. Mas estou falando sobre esse comentário até para poder entrar na pauta onde eu quero falar. Sou servidor público aqui em Cuiabá, tá? E estou estudando direito, tá? Pela internet. Alguém fala, mas internet não é estudo. Pelo amor de Deus, nunca fala uma coisa dessa. Eu queria que você sentasse comigo para nós conversar, né? Para você ver se eu aprendi ou não aprendi, tá? Isso não vem ao caso. Vem ao caso a pauta que eu quero colocar aqui no meu canal. Sei que muitas pessoas podem não gostar, mas eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Qual que é a pauta? A pauta é o seguinte, eu quero que esse vídeo chegue até Bolsonaro. Eu tenho certeza que vai chegar até Bolsonaro, porque ele é uma pessoa muito aberta com a sociedade. Inclusive eu tenho um telefone aqui que a gente conseguiu de alguém aí para falar com ele, mas nunca liguei, nunca preocupei de ligar, porque não tem necessidade, gente, não tem necessidade, né? E alguém pode falar, mas você pode até ligar e não atender. Eu também não estou preocupado com isso não, tá? Importante que me deram o telefone, está aqui marcado no meu celular, né? De repente, uma hora dessa, eu preciso, eu ligo para ele. De repente também, ele pode até me atender, pode também não atender. Isso não vem ao caso. A pauta da minha discussão hoje, da gravação desse programa, é administração pública, gestão pública, né?
É o que hoje Bolsonaro precisa ter, uma gestão pública de alta confiabilidade para poder gerir toda essa situação de desarranjo que o país se encontra. Exemplo, se eu fosse hoje o Bolsonaro eleito, primeira coisa que eu ia pedir, uma auditoria, tá? Mas um pente fino mesmo, para ver se a renda de todos os políticos são compatíveis ao que ele ganha durante todos os anos. Esse é o primeiro passo. Depois de feito toda essa auditoria de todos os partidos e políticos, isso inclui o governo, deputados, senadores, todo mundo, a nação inteira, todos. Mas primeiro ia ser dos políticos, que é os que mais devem. Primeiro ia ser dos políticos. Depois que eu arrecadasse todo esse dinheiro para a União, e eu tivesse esse dinheiro em mão, aí eu ia começar a andar pelo país. Ia em todas as cidades do país e mandar representante meu de confiança para verificar com a população quais seriam as suas necessidades. E dentro de cada cidade do país brasileiro, eu ia criar uma equipe gestora ligada a mim em Brasília. A equipe gestora que eu digo incluindo médicos de todas as linhagens de especialidade. Ia procurar, lógico, dentro de um sistema de auditor. Tá? Não ia ser escolhido qualquer um. Ia fazer uma auditoria da vida dele e tendo em vista a sua competência, ele ia estar do meu lado, em cada cidade. E depois faria um plebiscito para se escolher a obra que a população queria. Quais os benefícios que a população queria. Outra coisa que eu mudaria, o Sistema Único de Saúde. Acabaria com essa farsa desse Sistema Único de Saúde, que isso para mim é uma farsa. É um meio de desviar dinheiro, um meio de fazer coisas erradas. Por quê? A dignidade humana e a necessidade humana vai muito além do que essa mesquinharia que a unidade coloca aí. Aonde você ter descrição de remédios, o qual o SUS deve pagar, o qual não deve pagar, como se a saúde fosse administrada pelo governo, as doenças fossem administradas pelo governo. Não, você vai contaminar fulano, porque eu não tenho dinheiro para pagar o remédio. Então, fulano pode morrer, fulano não pode morrer. Era como se fosse isso, uma gestão entre o governo e a doença. Você vai entrar ali e ali, mas ali você não pode entrar porque fulano de tal nós não temos recursos para poder sarar ele. Mas não é desse jeito. A enfermidade, a contaminação, a doença vem geneticamente, milhares e milhares de anos, propagando no meio da população e cada vez mais. Então o governo deve ser direto e indireto com a população. Independente da doença que a pessoa tenha, ele deve ser tratado pelo governo e pronto, acabou, fim de papo. Agora, não deve ser só vinculado, tipo um boi que vai para o matador, não é assim não. Está aqui o cartão, SUS Universal. Qualquer hospital. Agora, em questão de pagar a conta, isso todos deveriam prestar conta comigo, com o governo. Agora, o que eu não queria era ver ninguém doente. Ou alguém morrer por falta de medicamento. Isso seria o meu primeiro edital. Seria o meu primeiro decreto que eu faria no país brasileiro. A partir de hoje, não quero ver ninguém morrer por falta de remédio.
e determinar a prisão imediatamente de qualquer hospital brasileiro que negasse ou se omitisse a atender qualquer que seja o brasileiro, seja ele mendigo, seja ele milionário. Esse seria o decreto meu. Não será admitido no país brasileiro, a partir de hoje, ninguém morrer por falta de atendimento. Não será admitido. Todos devem se unir em prol da vida. E dentro desse cunho de gestão, eu ia criar as secretarias em todos os estados para cobrar e exigir isso, tanto nos hospitais públicos como nos hospitais particulares. E agora, com esse dinheiro que eu colhi indevidamente dos corruptos, eu ia fazer a gerição da gestão dentro desse patamar de necessidade da sociedade brasileira. E com a questão dos países de fora, que não foi feito pacto comigo, eu ia negociar com os países. Seja Colômbia, seja Canadá, seja Chile, seja Venezuela, seja África, seja Angola, seja qual fosse o país. O cidadão viesse para o Brasil, para se tornar brasileiro, se tornar nacionalidade brasileira, teria critérios. E quais seriam os critérios? Um único. Ele nasceu no país dele. Ele cresceu lá. Ele tem direito lá no país. Então eu ia exigir que os presidentes dos países mandassem todo o dinheiro que era de dever e obrigação desse cidadão. Porque assim como o país tem responsabilidade pela sua população, tem um sistema de gerimento de dinheiro que é para cada brasileiro ou para cada estrangeiro. Eu ia exigir, não, ele vai vir para cá, mas quem vai manter vai ser o senhor ele aqui. Durante o tempo que ele estiver aqui, o país brasileiro não vai gastar um centavo com ele, até que ele se naturalize brasileiro. Mas como que a pessoa se naturaliza brasileiro? Depois que ele aprender a língua do país, depois que ele aprender a trabalhar no país, se adaptar no país e ter os seus bens aqui. Depois que ele se tivesse estabilizado, sim, eu daria estado de cidadania para ele. Aí desligava do país aonde de origem que ele veio. Assim seria para todos. Para todos. Independente de cor, raça, religião, sexo ou qualquer seja. Teria que ser nesses critérios. Ao contrário disso, não entraria ninguém no país. Enquanto o governo não pagasse pela vinda dele aqui, não haveria negociação. Você mora lá e está lá. E sobre a questão dos direitos humanos? Aqui é Brasil. Qualquer brasileiro para ir para lá é cheio de frescura, mas para vir para cá, vem tudo de qualquer jeito? Não, senhor. Aqui tem que ter ordem, tem que ter lei, o país brasileiro precisa ser respeitado, cada um nas suas origens. Outras coisas mais. Essa seria a primeira pauta como presidente. Eu gostaria que esse vídeo chegasse e vai chegar ao presidente Bolsonaro. Os critérios de respeito à lei da Constituição seria o seguinte: desde que a lei não infrinja direito de qualquer que seja o cidadão brasileiro, ela ia ser seguida. Mas essas leis que infringem os direitos do brasileiro e da sociedade de um todo, essa lei seria eliminada. Seria acabada. Assim como os políticos que roubaram o país, saquearam o país, não digo que ele seria preso, mas ele devolveria todos os bens e ele ia ter o privilégio de começar do zero. Trabalhando de empregado, fazendo um serviço simples. Ou não diga que ele tem uma qualificação e possa trabalhar no emprego, mas sob vigilância, porque ele foi uma pessoa que roubou o país, ele saqueou o país. Ele tem que trabalhar sob vigilância 24 horas. Porque qualquer deslize ele pode estar metendo a mão, então ele tem que ter cuidado.
né? Até que ele ganhasse confiabilidade do país. Aí, não digo que ele poderia ser um gestor no futuro, mas no meu governo seria impossível ele ser um gestor. Ele ia ser um colaborador. Durante o tempo ele ia ser um colaborador, sim, ia ganhar pela sua colaboração, mas exercer função diretamente no governo nunca mais. Não porque eu queira ser ditador e rígido, mas, para o meu caso, acabou a confiança. Porque uma vez que a pessoa assassina, tá? Deturpa, desvia milhões e não assume que fez tudo isso e continua batendo na tecla que é inocente, uma pessoa dessa é indigna da nossa confiança. Agora, a confiança, ela não é para ser dada, ela é para ser adquirida. Você adquire confiança, você não compra confiança, você não possui confiança, você adquire ela através dos tempos. E foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Ele adquiriu a confiança do povo com as suas palavras, como a questão da droga, como a questão do tráfico, narcotráfico, o desvio de conduta. Porque isso é um desvio de conduta. Não é questão de combater o crime aqui dentro do país, combater aqui, mas nas fontes. Nas fontes. Os países que vêm a droga para cá. Negociar com o governo. Olha, se vir droga para cá, vocês vão ter que pagar todo o prejuízo. Assinar um acordo. Ó, se vazar droga e cair, qualquer droga que cair aqui no Brasil, qualquer tipo de prejuízo que der, vocês serão cúmplices. Vocês vão pagar por isso. Fazer um decreto. Aí eu queria ver se vinha droga para o Brasil. Não vinha. Porque se visse, eles tinham que pagar, aí eles iam poder, eles mesmos iam governar as fronteiras deles. Olha, não vamos vender para ninguém brasileiro ou para quem vai para o Brasil. Porque se for para aí acontecer qualquer problema, o governo brasileiro vai cobrar de nós. E vamos ter que pagar e pagar muito caro. E colocar um teto altíssimo para realmente a pessoa ter respeito e respeitar o nosso país. E aqueles que já estão intoxicados, que já estão aqui na droga, que já estão entranhados, criar um grande centro de recuperação de drogados no país brasileiro, com um custo gerenciado não diretamente pelo governo, mas pelas famílias, seus parentes, inerentes, porque cada família é responsável por si mesmo. Então, dentro dessa questão dessa gestão, gerenciar tão bem que todo mundo ia ter responsabilidade no país. Agora, se ficar esse país aí, que a gente costuma dizer que a casa da sogra é onde a gente pinta e borda, né? Mas na realidade não é assim não, tá? Tudo tem limite. Na casa da minha sogra ninguém chega lá e vai botando o dedo não e vai bagunçando não. Lá tem ordem, tá? Eu até um desrespeito com as sogras de todo o Brasil falar uma coisa dessa, tá? Então, meu abraço a todas as sogras do mundo e que Deus possa abençoar cada vez mais as sogras, tá? Eu admiro muito as mulheres de uma forma em geral, porque sou casado com uma e teve uma que me gerou. Então, a mulher, ela, no meu conceito, deveria ser a rainha do Brasil. Todas as mulheres deveriam ser a rainha do Brasil. E nós ser os reis delas. E elas fossem bem tratadas nos seus devidos lugares e conforme está a ordem natural da vida sequencial. Ela é a nossa genitora, a geradora. O país, o mundo, tudo existe por causa da mulher. Com todo respeito, o meu abraço a todos, está terminando o meu horário, até o próximo programa e que Deus abençoe a todos.